Ok, boa tarde a todos. Muito bem-vindos para mais um webinar com o nosso Comitê de Capital Humano. Muito feliz em abrir esse evento de hoje. A coordenadora, a Carol Butcher, ajudou de novo a Câmara para chamar uma palestrante super interessante, com um tema interessante, a Adélia Chagas, que vai falar hoje sobre um estudo sobre as novas tendências na área de talento e gestão de pessoas. A Adélia é a diretora sênior da Llorente Cuenca, é uma das autoras do estudo. Ela vai apresentar, acho que algumas tendências, né, Adélia? Então, são 10 desse estudo, mas hoje não temos tempo para as 10, então ela escolheu algumas. A notícia boa é que a gente vai mandar o estudo completo para todos vocês, já amanhã, para quem quer se aprofundar mais no tema, né? Acho que isso, Carol. Vamos já iniciar. A Adélia tem alguns slides, mas já durante a fala dela, pode pôr perguntas, comentários no chat box, e o Carol podemos ajudar no final para passar as perguntas. E também você realmente, simplesmente pode ligar seu microfone e fazer a sua pergunta no final do bate-papo. E a ideia é que a gente termina no máximo 5 horas. Então, temos 55 minutos, Adélia, para esse tema super bacana. Carol, você quer falar alguma coisa? Sim, simplesmente bem-vindo a todos. Acabei de ver a entrada também do nosso querido cônsul, Dr. Renato. Dr. Renato, mais uma vez, obrigada pelo suporte de estar aqui conosco. Obrigado, Carol. Prazer nosso. Sempre uma honra. Então, bem-vindo a todos ao nosso último evento, agora do primeiro semestre do Comitê de Capital Humano. E como eu estava dizendo antes, excelente tê-la aqui conosco, Adélia, você da LIC. Não é verdade? Tivemos agora uma mudança também no branding da LIC. E justamente com um tema que abrange muitas coisas que falamos agora durante esse primeiro semestre. Diversos temas. Então, estamos fechando hoje com chave de ouro. Muito obrigada, Adélia, por ter aceitado também o nosso convite para participar aqui hoje conosco e falar sobre esse estudo, Talentos 2028. Senhores e senhoras, o nosso protocolo sempre é o mesmo. Nós vamos fazer a primeira parte da apresentação da Adélia, vai ser mais ou menos por volta de 30 minutos, 25 minutos, 30 minutos, mas o que a gente mais gosta é justamente poder conversar, né, interagir de uma forma ativa, e então isso a gente vai deixar para o final. Entretanto, eu só vou pedir então novamente para a gente ficar atento aos nossos microfones, não é verdade? Deixá-los fechados. E depois, quem quiser já também, como o Jonas acabou de mencionar, enviar as perguntas via chatbox, muito agradecido sempre. E iniciamos assim, e depois vamos ter mais ou menos uma meia hora também, então já para fazer perguntas e respostas, tá bom? Podemos... Esqueci de falar sobre o Llorente Cuenca, que é nosso associado, né? Está aqui no prédio. Eu estou aqui na Câmara, nos Cafreire, e o Llorente Cuenca está no mesmo prédio, vizinhos muito bons. Por favor, Adélia, também pode falar um pouquinho sobre a Llorente Cuenca. Que saudade desse prédio, gente, que saudade. Eu fiquei 15 dias. Bom, então deixa eu me apresentar rapidamente. A Llorente Cuenca é uma agência de comunicação, de consultoria de comunicação, e um dos resultados desse estudo, nós estamos em 13 países, eu digo com a maior tranquilidade que a gente é a única agência no Brasil que está presente em toda a América, assim, América do Sul e, né, os países andinos, tal, enfim, mas a gente é líder em Portugal e na Espanha. Na verdade, tudo começa na Espanha, a agência tem 26 anos, mas nós somos líderes de mercado lá. Tem uma saudade desse prédio demais, Jonas. Nossa Senhora, eu cheguei na Llorente em 3 de fevereiro, e eu vim para casa dia 15 e nunca mais voltei. Acredito que muita gente esteja assim também, né? E por que esse estudo aí, por que eu estou falando um pouquinho da Llorente? A Llorente tem uma forma de atuar como consultoria de comunicação que ela acredita que vai ser colocada de outra maneira no mercado, que é por áreas de especialização. Então, nós temos equipes especializadas. E esse estudo foi feito pelas equipes especializadas de todos os países que a gente está. São 13 países e todo mundo participou, tá? Então, muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu tive a
a oportunidade de participar desse estudo foi muito interessante, à medida que, é engraçado, porque à medida que eu vou lendo, por isso que eu falei para o Jonas, que eu acho que é super interessante a gente mandar, porque as pessoas têm tempo de ler com calma, à medida que eu vou lendo, eu vou vendo, vou tirando cada vez mais insights, tá? Então, como disse a Carol, é um bate-papo, a gente está aqui para trocar. Ontem eu conversei bastante com a Carol, eu falei, Carol, ninguém mais pode acreditar que sabe tudo, ao contrário, isso aqui é um início de tendências, e eu acredito que muitas coisas possam vir por aqui, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela. Não foi, né? Tá indo já? Entrou, sim. sim. Entrou. Bom, então aqui eu trago, eu não sei quantos de vocês já conhecem esse quadro. Eu uso muito esse quadro para fazer os meus treinamentos de porta-vozes ou para falar em palestras, tal, porque, eu vou ser bem sincera, eu uso esse quadro desde 2019, porque é um quadro que me choca muito. Assim, a primeira vez que eu vi esse quadro, eu fiquei abismada com a nossa capacidade de receber informação. Eu não acredito que seja, não tenho nenhum estudo comprovando isso para falar aqui no momento, mas eu não acredito que seja, que a gente consiga reter todas as informações. E para vocês terem uma ideia, esse quadro de agosto de 2020 não saiu ele atualizado ainda, é de uma empresa de dados que fica na nuvem, né, como muita coisa hoje em dia, e no quadro de 2019, por exemplo, essa plataforma que a gente está usando, ele não existia. Em 2018 também não. E óbvio que só existia o Zoom, né? Mas olha o número do Zoom. E assim, me chama muito a atenção. Tem dois dados nesse quadro que me chamam muito a atenção. Uma é o Zoom, que são 208 mil participam de conferências por meio do Zoom, e a gente está falando isso em minuto, dados globais, e o TikTok, né? Que e eu sempre falo, quando eu pego esse quadro, que eu falo o seguinte, não que eu goste, não que eu use, mas eu tenho ele aqui baixado na minha plataforma, porque é uma experiência sem fim, não tem como, né, no meu celular, não tem como não estar sabendo o que está acontecendo no TikTok hoje para a gente estar interagindo aí com todas as tendências, a gente gostando ou não gostando, mas é fundamental. Só o TikTok, se vocês estão vendo aí, são 2.704 vezes instalados em novos dispositivos, tá? E por que eu trago esse estudo? Para a gente pensar em tudo que a gente ouviu em 2020, em 2021, e aí eu vou ficar restrita assim, só sobre pandemia e tendências de talento, tá? E aí eu gostei demais dessa frase, que eu não sei se vocês conhecem esse autor, mas ele é editor de uma revista super importante da Inglaterra, e ele mesmo, para mim, por que a gente traz essa frase aí, que ele deu no começo desse ano para o El Mundo lá na Espanha, né, onde começou esse estudo. Por que eu gosto tanto? Porque à medida que eu fui fazendo o estudo, eu fui descobrindo quem era ele, eu fui atrás, eu nunca tinha ouvido falar dele, apesar dele ser jornalista, e eu também ser jornalista, né, tá trabalhando aí com comunicação comparativa há mais de 20 anos, mas eu fiquei muito abismada porque ele, na década de 80, ele começou a dizer que os jornalistas que não cobrissem tecnologia iam ficar defasados. E ele foi editor do Guardian, ele foi editor da BBC, ele foi editor do New York Times, ele é inglês e ele transita entre Londres e Nova York. E ele falou uma frase que eu fiquei assustadíssima. Em 2011, nós estamos falando de 10 anos, na época ainda que tinha Campus Party, não sei se todo mundo lembra, que foi um evento assim super revolucionário no Brasil, que a Vivo patrocinava e trazia e tal. E ele disse, em 2011, que as empresas que não investissem em tecnologia teriam muito problema e iriam morrer, que não entendessem. A frase dele é o seguinte: as empresas precisam entender não o que elas estão fazendo, mas o que elas estão deixando de fazer, porque elas vão ter muitos problemas. E mais, em 2011 ainda, ele diz o seguinte: não adianta criar um laboratório, investir só 5% para fazer tecnologia,
incentivar a criatividade. É preciso que isso esteja no DNA das empresas. E mais ainda, ele falou uma frase que para mim é quase profética: as empresas grandes vão ter muita dificuldade de mudar e as empresas pequenas vão tomar conta aí de grande parte do mundo. Tá? Então, a gente traz essa frase porque eu acho que, se lá em 2011 a gente jamais podia prever, né, o que está acontecendo, imagina agora. Tá? Então, a partir de tudo isso que a gente viu, né, vem aqui um pouquinho nesse estudo, como é que as empresas são tendências, está longe de ser uma verdade absoluta, mas como é que as empresas precisam, para que tendências elas precisam estar muito, muito atentas? Então, tem a questão da flexibilidade, né, que ela é muito importante, porque as marcas têm que ter identidade forte, mas elas têm que ter uma capacidade muito grande de se adaptar aos diversos cenários. E eu acho que isso nunca foi tão presente como agora. A antecipação, né? Eu até brinco, porque um dos mantras dali, que das mensagens-chave, é antecipe-se, né? Mas agora é mais importante do que nunca. E por quê? Porque a antecipação baseada, quando você consegue se antecipar e até usar dados para isso, você tem a questão, não que vá ser possível, ninguém conseguiu prever o coronavírus, mas você está mais preparado para trabalhar com o imprevisível e ver o mundo de uma maneira que a gente chama até de uma maneira holística, que eu vou trazer aí, não sei para quem não gosta da palavra, mas você consegue ver todos os lados de um mesmo aspecto, né? Aí você tem a questão do compromisso, e o compromisso é com a sociedade, né? Eu acho que hoje em dia está muito difícil de você falar de talentos, falar de recursos humanos, sem você falar da questão do ESG, né? Porque toda a questão do ESG, ela perpassa o meio ambiente, mas é para a sociedade, porque você está concluindo, para você que está construindo a questão social e a questão da governança, ela tangibiliza aos talentos, e cada vez mais as pessoas estão, eu não sei se tanto no Brasil, acho que vamos chegar nisso, mas nos países europeus a gente vê cada vez mais uma cobrança muito grande das empresas com a sociedade. Basta dizer que o Fórum de Davos, que até 2019 estava indo meio assim, em 2019, antes da crise, eles já trouxeram essa pauta da questão da sociedade, das empresas investirem a longo prazo. Em 2020, isso foi absolutamente mandatório no Fórum de Davos. Tá? A questão da autenticidade, quer dizer, você ser radical na relevância e na empatia acerca dos nossos consumidores, de quem está consumindo os nossos produtos, e não precisa ser só produto, né? Você tem empresas B2B, mas que indiretamente chegam nos consumidores, né? Todo o serviço prestado. E a colaboração, eu acho que foi a coisa mais forte que aconteceu aí, é a questão de você olhar para os consumidores e entender quais são os pontos de união que você tem com eles. Porque, senão, eu creio que o que pode acontecer é as empresas ficarem falando sozinhas, até porque isso inverteu completamente, né? Não é nem com a imprensa mais, é hoje assim, né? A gente vê por tudo que a imprensa está passando, essa questão de que você tem cada vez mais uma imprensa que perdeu muito espaço, porque hoje você tem, eu não vou nem entrar nessa discussão das redes sociais, mas você tem gente falando sobre tudo, e a mesma coisa vai acontecer com as empresas. E, para isso, né, para você olhar as empresas tendo que, pelo menos essas 5 primeiras tendências, né, e a gente está falando aí de uma sociedade que vinha numa transformação absurda, mas que mudou muitíssimo nesse 1 ano e meio, né, e você vai ter que equilibrar tudo isso para um talento, né, que ele é cada vez mais exigente. A gente não está falando nem de geração, a gente está falando do geral, inquieto e fomentador. Então, né, assim, só para a gente voltar um pouquinho, são muitos desafios. Quer dizer, você teve uma mudança total, né, da gente pensar. Eu tive aqui no webinar da Câmara, quando começou a pandemia, o formato do webinar da Câmara já mudou, né? O formato da Câmara já se adaptou para trazer algo muito mais interativo,
que as pessoas participem, que as pessoas falem, e é essa tendência que a gente terá, tá? Então, e aí a gente fala desses desafios que a gente trouxe aqui, né? E eu acho que não são só esses, serão mais que a gente vai ter que aprender, vai ter que ser resiliente, que é uma palavra que está super desgastada, mas que eu não consigo ver outra, eu espero que alguém crie ou coloque outra, mas que é para poder se adaptar, né? E aí, aqui são as principais conclusões. No meio dessa mudança toda, a gente está trabalhando com a tecnologia artificial, né, com a tecnologia e com a inteligência artificial, né, que vai aumentar a velocidade dos processos, vai exigir muito mais dos colaboradores, vai exigir treinamento dos colaboradores. Eu brinco com um exemplo, que eu me lembro de uma coisa assim, quando eu estava na Folha de São Paulo, isso faz muitos anos, eu lembro que eu fiquei toda feliz que chegou o computador. Eu já usava computador antes de entrar lá, e a gente fez curso de Windows e tal, e eu falei, bom, agora eu vou ter mais tempo para o meu fechamento. Né? Doce engano, ledo engano. Né? O que aconteceu é que o meu fechamento, que era às 9, passou para as 7. Né? E depois, como que eles dizem, o primeiro clichê, passou para as 5. Então, a tecnologia vai sempre demandar muito mais dos colaboradores, vai demandar treinamento, cultura de treinamento das empresas, que não adianta só treinar, mas você tem que deixar o espaço para treinar. Né? E eu fico imaginando no Brasil, com essa informalidade toda que a gente tem, como é que isso não vai ser. Tá? Os novos modelos, esses modelos mais flexíveis, porque está todo mundo falando que nós estamos em home office, mas eu sempre falo algo que me parece muito óbvio, mas eu vou trazer. Nós estamos em home office, sim, mas nós fomos obrigados a ficar em home office. Não é? Sim, as empresas de tecnologia saem na frente com a história do home office, com certeza, mas a maioria das empresas, por mais que tenham, né, eu vi várias farmacêuticas que criaram espaços que você não tinha mais lugar para sentar, a própria Microsoft que eu atendi, quando eu comecei a atender a Microsoft, nós estamos falando de 2014, foi uma revolução lá dentro, porque você não tinha mais um lugar, as pessoas ficavam perdidíssimas e depois adoraram. O próprio home office numa empresa de tecnologia, e aí eu não preciso citar ela, pode dizer, era ainda visto com muita desconfiança, mas a gente foi obrigado a ficar em casa. Será que como é que vai ser isso? A gente vai fazer um pouco dessa discussão. Tá? E a importância da comunicação. E aqui fica muito curioso alguém de comunicação falar sobre comunicação, mas ontem eu quase ganhei o dia. Quando eu estava ouvindo um podcast, eu sou a louca do podcast, eu adoro, enquanto eu me arrumo, enquanto eu vou dormir e tal, enquanto eu estou lavando louça, eu ouço muito podcast, e eu ouço sempre um da Folha de São Paulo, e aí eu vi a principal infectologista, a Natália, que está sendo aí despontando com todos os estudos, dizendo o seguinte, aí a Folha fez ontem um podcast trazendo a questão aí, infelizmente, né, da 500 mil de mortes, e o que a gente tinha para aprender nisso. E a palavra da principal infectologista e respeitada em Harvard, mundo afora, ela diz o seguinte, a gente não consegue combater uma pandemia sem uma boa comunicação. Eu falei, não, eu não acredito que não é um comunicador que está falando sobre comunicação, porque comunicadores falaram de comunicação é algo que a gente sempre está batendo na mesma tecla. Então, a comunicação vai ser um elemento muito fundamental para a gente poder fazer todo esse trabalho com os nossos colaboradores e entender como é que eles são. Carol, alguma pergunta? Podemos seguir? Como é que você quer fazer? Podemos seguir, Adélia, com certeza. Obrigada. Tá? E aí, a gente traz aqui um pouco do que pode ser diferente e muito longe de ser aí uma solução, mas pontos para a gente pensar como é que a gente pode agir para tentar entender esses desafios todos, né? O Jonas falou no começo que o estudo tem 10 desafios, eu centrei aqui 4, porque são o que eu achei que seria assim, o mais relevante, o mais importante para a gente poder trabalhar, tá? Então, a gente tem aqui, e é uma coisa que eu acabei dando algumas entrevistas sobre esse estudo, estava até ontem, eu e a Carol conversamos um pouco, eu estava até ontem contando para ela que foi uma surpresa para os 2 jornalistas que me perguntaram, eu respondi sobre isso.
Essa questão, eu acho que tem uma questão que a gente cada vez mais percebeu, e a pandemia acelerou, e a gente vai trazer um pouquinho mais disso aprofundado aí no finalzinho, que você não consegue mais, é muito difícil você distinguir o profissional do pessoal. É lógico que você guarda as suas questões, você não vai misturar, mas com a pandemia isso foi algo absolutamente que mudou e tende a mudar cada vez mais, né? Então, o que acontece? Quando os jornalistas me perguntaram, eu dei uma entrevista para o Valor, eu disse, mas o que cabe aos RHs fazer com esse profissional que é ativista, que é isso? E eu falei, olha, eu acho que tem. Sobrou, foi uma grande, assim, os dois jornalistas ficaram muito indignados. Acho que tem uma questão que o ativista, ele cabe ao RH entender isso e canalizar. Uma coisa é você ser ativista, a outra coisa é você estar lá revoltado sem causa. E esse case aqui da Amazon me chamou muito a atenção, porque, na verdade, a gente está falando de um vice-presidente que saiu acusando uma empresa de que ele fez parte, né? E, antes disso, a gente traz aqui esse case dos funcionários que estavam tentando lutar por situações melhores e que, quando a gente tem um cargo super sênior, que ela é responsável pela experiência na Amazon, e quem já comprou na Amazon, quem tem qualquer produto na Amazon, e eu não estou aqui falando mal da Amazon de jeito nenhum, tudo isso que está público, ela foi mandada embora, na minha avaliação, não estava ali, mas será que a gente não conseguiria usar essa expertise, essa vontade de mudar, né, para construir algo diferente? E aí a gente traz aqui também essa questão, né, do CEO da Salesforce, dizendo, olha, me falaram, por que eu fiz isso? Por que eu atendi a reivindicação dos ativistas? Ele falou, olha, se não fosse isso, eu não seria o CEO. Né? Quer dizer, os CEOs e os VPs, eles têm que estar muito à frente. Né? E aí vem as recomendações. Né? Não pode ser só discurso. Né? As ferramentas para ouvir são muito super importantes, e ouvir e retornar, não adianta só ouvir, né? E as pontes com os grupos ativistas. Adélia, conversando contigo ontem, eu fiquei impressionada com justamente esse exemplo da Amazon, justamente porque eu vejo que hoje os ativistas também, o perfil ativista mostra uma coisa que está cada vez mais latente, que é o propósito, a busca de propósito. Não só agora no nosso lado pessoal, mas cada vez mais no lado também profissional. Então, aí a gente vai entrar muito na questão do propósito, employer branding, o que eu estou procurando. E eu fiquei impressionada quando você trouxe isso, porque nessa busca de propósito, muitos profissionais agora estão nos procurando também, não só mais para fazer coaching, porque normalmente as empresas, né, são as que oferecem o coaching para desenvolvimento, etc. Mas agora muitos profissionais têm iniciativa própria, eles mesmos, preferem que as empresas nem saibam que eles estão fazendo justamente os processos de coaching, visando a melhoria contínua deles, o desenvolvimento. E o mais interessante foi justamente que eu tive a oportunidade de preparar uma executiva. Então, isso é uma nova tendência. Profissionais que estão nos procurando para serem preparados para processos seletivos, quer dizer, a outra ponta. Achei fantástico. E eu tive, por acaso, né, a oportunidade de preparar uma executiva para a área de marketing que estava passando justamente por um processo seletivo da Amazon. Conheci um pouquinho mais. A Amazon tem 14 competências. O que são competências? São os core skills que eu estou procurando em qualquer profissional que venha entrar na companhia. Normalmente, não existe um número exato, né? Existe, assim, a tendência é entre 6 e 9. Isso é o que, novamente, o mercado rege. Significa, para o mercado, o que isso significa? Maior número de competências, maiores requisitos, isso significa que business talking, as empresas vão ter maior competitividade, porque terão profissionais melhor preparados. E eu fiquei muito impressionada de ver esses dados e pensar, nossa, quantas exigências para ingressar na Amazon, mas por contrapartida, pouca preocupação
né, em retê-los. A gente não está olhando muito isso. Então, aqui ela está tendo uma dissonância de requisito e depois a aplicação da regra. Como é que você vê a questão desse propósito novo, Adélia? Então, a questão do propósito, ela é fundamental, né? E aí a gente tem uma questão que eu acho que o resumo desse estudo, eu ia guardar para o fim, eu vou falar agora, né? Eu acho que o que a gente traz aqui desse estudo é o seguinte, na verdade, o que a gente está falando é que as empresas jamais podem pregar uma coisa para fora, jamais é muito forte, né? Mas elas têm que, ao menos, ter um processo de construção de que o que elas estão pregando para fora, elas tragam para os seus colaboradores. Porque, na verdade, você vai ter, se você fizer essa junção, eu acredito que, né, os colaboradores realmente que queiram estar ali, que queiram estar compromissados, que queiram, vamos usar uma expressão antiga, vestir a camisa, eles vão ter muito orgulho dos propósitos, das causas. É fácil? Lógico que não. Para a empresa é fácil mudar? Lógico que não. A gente sabe, a gente está no mundo corporativo, mas a intenção de sinalizar eu acho que isso faz muita diferença. E eu vou até te trazer um dado aqui, que eu fiquei muito assustada quando a gente estava olhando esse estudo e reolhando. A Business Insight trouxe um dado da Amazon que é assustador em termos da questão da retenção, né? E os motivos de não reter, quer dizer, eu nem sabia dessa questão, de que você precisa ter 15 competências, se eu entendi corretamente, né? 14. Né? E aí a questão da retenção, tá? Nos últimos 15 meses, a Amazon perdeu entre 45 VPs e executivos sêniores, tá? Do total, eram 350, 45 VPs executivos sêniores foram embora, tá? 9 estavam lá, tá? Desses 40 executivos super sêniores, há mais de 20 anos de casa, tá? E 11 há mais de 10 anos de casa. Então, segundo o cálculo do Business Insight, o que esses executivos tinham somavam 450 anos de casa. Tá? Então, imagina, o que é isso? E aí, um dos motivos que os executivos alegavam para ir embora era, não adianta só a gente ganhar, que a gente sabe que a Amazon tem um dos bônus aí de participação, a questão do dono, como ninguém. Não adianta só a gente ganhar muito. Segundo, os novos, quem chega novo é muito mais reconhecido, segundo os executivos que escreveram e deram entrevista para a Business Insight, chegam muito mais reconhecidos, e aí quem chega tem problema de ficar, porque quando tenta aportar a experiência que traz do mercado, talvez as 14 competências, não é aceito, porque a Amazon diz o seguinte, olha, nós sabemos fazer aqui, então aprenda com a gente. E aí, não vamos pegar a Amazon e botar na Berlinda, mas eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver que o Jeff Bezos, quando saiu, deixou, foi para o conselho e tal, ele escreveu uma carta que eu li, achei muito interessante, que ele faz autocríticas principalmente vocês devem ter acompanhado, ninguém aqui está recomendando o sindicato, não vou entrar nem nessa questão, mas no problema que a Amazon teve com a questão dos sindicatos. Né? E ele trouxe isso dizendo que a gente precisa olhar mais e melhor para os nossos trabalhadores, os nossos colaboradores, tá? Adiantamos? Vamos para frente para não... Eu estou com medo de me estender aqui. Tá? E aqui a gente traz essa questão da qualificação, tá? E eu queria exatamente aqui, para mim, esse uma das... dos principais insights de participar desse estudo, de ver, que me chama muito a atenção. Então, a gente traz aqui um dado de pesquisa, todos esses dados são em pesquisa, são de 2028, né? E aí a gente tem que 91% trazem como competência a criatividade. Né? Acho que todo mundo ouve aquela história, vamos pensar fora da caixa, eu costumo brincar com a minha equipe, porque eu falo, se falar essa expressão, eu vou ficar brava. Né? Não é uma vez pensar fora da caixa, a gente tem que pensar diferente toda hora, a gente tem que olhar um ângulo diferente toda hora. Mas os executivos, e pior, são CEOs, reconhecem lacunas de habilidades significativas. Aí, né, a gente vem com a história de que a qualificação é mais importante do que nunca.
Concordo super. Mas aí a gente também, será que é só a qualificação? E aí é que eu volto para a conclusão dos 3 eixos desse estudo, né? Adianta qualificar, porque aí a gente volta para a Amazon, né? E volta para a Mastercard. A Amazon investiu mais de 700 milhões de dólares em qualificação. A Mastercard, no mundo, está reciclando desde 2016. Se a gente não tem uma cultura de qualificar e dar tempo que as pessoas, que a cultura da empresa esteja voltada para isso, né? Você vai lá, dá horas de qualificação, e não incentive que isso seja feito, que isso seja aplicado, e não equilibre as 3 questões, que é a questão da comunicação, de saber se comunicar, ouvir o funcionário, o colaborador, é a questão do ambiente que vai mudar, né? Que é essa questão do ambiente, que ele vai ser mais flexível, ou que dizem que vai ser mais flexível, né? E a primeira questão da qualificação, como é que isso vai ficar? E aí tem um ponto aqui que é muito importante, e eu vou contar uma história, tá? Porque ela é pública, por isso que eu posso contar há muitos anos, mas é uma história que, para mim, ela até hoje repercute muito e ela faz muito sentido, tá? Essa questão da seleção, eu vejo, né, na área de comunicação, o quanto é difícil selecionar. Quando eu fui fazer o meu MBA em Gente e Gestão, porque eu cheguei, né, na agência que eu trabalhava antes, e de repente, eu tinha uma equipe de 25 pessoas, e 15 contas, e eu falei, meu Deus, eu vim da área do jornalismo, como é que eu vou dar conta dessa gente toda, como é que eu vou voltar a cultura dessa minha empresa no Rio de Janeiro, que era uma empresa de São Paulo, e eu fui fazer um curso de Gente e Gestão, e as aulas que eu mais esperava era de seleção, e eu digo que até hoje eu sofro um horror para recrutar. Acredito que não é uma coisa do pessoal de RH que sabe fazer isso muito bem. Mas eu me lembro dessa entrevista, na época, nós estamos falando de alguns anos, a Ambev já chamava a questão de RH de talentos, né? E ele deu uma entrevista para mim, para a Época Negócios, que era uma revista que, nessa época, estava muito mais focada em fazer artigos, tal. E ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou, olha, nas grandes empresas, quando você chega nesse ponto das últimas entrevistas, a gente não está falando mais se a pessoa é competente ou não. A gente está falando da adesão da cultura ou não. E aí é uma questão que tanto quem está recrutando, quanto quem está participando, e a gente aqui é muito honesto para dizer, a nossa cultura é essa. Pensa se você quer se adequar a essa cultura ou se você tem essa cultura. O pessoal de RH sabe muito mais do que eu, que é o famoso chá, né? É o comportamento, habilidade e atitude. Eu acho que entra a questão da cultura, posso estar falando bobagem, que não é a minha área, né? Mas a questão entra nessa questão da atitude. Então, assim, essa questão de você ter pessoas selecionando pessoas, de você ter esse processo de que as empresas sejam muito claras no que elas esperam e na cultura, eu acho que isso faz toda a diferença. Bom, acho que, de novo, eu falei demais, né, Carol? Quer? Não, eu acho que você está trazendo exemplos muito vivos, Adélia, que são para nós muito enriquecedores para essa nossa conversa. E eu não poderia... Eu tenho uma opinião muito similar à sua, inclusive porque o processo de recrutamento e seleção, ele também está... A inteligência artificial, o analytics está tomando conta disso também. E mesmo que no final, como você dizia, de um processo, a gente vai ver principalmente se existe um cultural fit, não é verdade? De mindset, de valores, né, entre o profissional que está participando do processo e a empresa empregadora, já começa lá atrás para mim. Para mim, já começa no filtro de currículos, porque para mim, recrutamento e seleção, nós somos únicos, somos muito únicos. Você precisa entender o que há atrás de um currículo, né? Então, eu acho que essa humanização, né, do processo de seleção, ela precisa permanecer. Principalmente quando a gente recruta para os pequenos médios, e eu já fiquei muito contente de escutar que os pequenos médios são os que realmente vão conseguir
manobrar mais facilmente, vão conseguir se adaptar mais facilmente. E talvez porque a gente também tenha um pouquinho maior esse zelo, né? Quando a gente, às vezes, passa por um filtro, né? Mesmo, por exemplo, no LinkedIn, eu tento usar menos número de filtros possíveis. Eu vou ver mais currículos, mas a gente precisa entender também os momentos de carreira, Adélia, né? Faz sentido aquela pessoa, naquele momento, trocar para aquela posição? A gente precisa trazer, né? E recrutamento e seleção, quando não funciona, é caro, né? Então, assim, e a gente tem um commitment para crescer a longo prazo, não é verdade? Então, achei muito interessante essa sua colocação e esse seu exemplo. Acho que o processo realmente o mais indicado é que ele se mantenha ainda humanizado, principalmente por uma palavrinha que a gente vai falar mais na frente, eu não quero agora exacerbar aqui no tempo, mas que é a empatia. A máquina ainda não tem a empatia. Não, graças a Deus. E assim, a gente que trabalha com comunicação tem essa dificuldade para recrutar e selecionar, né? Porque a nossa formação é outra, tal, e assim, essa questão do valor é caríssimo, e é caríssimo para... A gente não está falando sobre a empresa, é caríssimo para as vidas. Para alguém que começa e para, que é péssimo, e para a empresa é um impacto absurdo essa substituição. O tudo que você investiu, o tudo que você treinou, né? Eu achei muito interessante esse fitness da cultura, porque a Ambev ela é público, isso que eu estou contando, ele deu na entrevista, quem leu, mas a Ambev sempre foi, né? Eu fiquei por essa consultoria 2 anos lá dentro da Ambev, e a Ambev sempre foi muito controversa, até por uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem a cultura. Dizer, nós somos assim, você tem gente que tem esse perfil e você tem gente que você não tem, né? Tá? Mas acho que é isso que traz muito aqui, a fala do estudo que traz muito aqui, essa questão de aprimorar o processo seletivo mesmo, né? Porque aí se você aprimora, se você consegue bons resultados, você vai conseguir treinar e tomar cuidado com isso, né? E tem uma frase aqui que eu quero destacar, que é essa questão da crença dos milênios, né? O sucesso será ter habilidades certas em vez das conexões corretas, que isso é muito importante, né? Porque eu acho que às vezes acaba acontecendo um pouco isso nas empresas, né? Bom, vou passar, tá? Para não me estender muito. Novos gestores. Bom, aqui eu quase levei um susto quando eu vi isso aqui, fui estudando, né? Porque eu acho que sempre me caracterizei, vou trazer um exemplo pessoal, muito por uma gestão mais humana. E nesse meu curso que eu falo, que eu sou grata até hoje, eu descobri a melhor coisa que podia ter descoberto na vida, né? Que é a empatia. Né? E a empatia, né, como a Carol trouxe, ela não é uma questão fácil, ela é uma questão difícil. Né? Mas aqui, o que ele traz aqui? Né? Eu vou dividir em duas questões. Primeiro, a liderança. Né? A liderança, essa questão que o estudo traz, que é bacana lideranças mais humanas, mas essas lideranças vão ter que ser ágeis e transicionais. Né? Não basta ser só humana. E aí o estudo destaca muito a questão da empatia. E a empatia a gente sabe que não é uma coisa fácil. Vou parar aqui um pouquinho e vou trazer uma outra questão, que é do trabalho híbrido, tá? Que eu acho super importante. Eu lembro que no começo da pandemia, eu ficava muito assustada, e vou falar assim com o coração muito aberto, como eu via a previsão de muita gente falando que nunca mais, que o trabalho presencial ia acabar. E primeiro porque eu morria de medo, né? Eu vou contar um exemplo, eu nunca na minha vida tinha trabalhado em home office. As agências que eu trabalhei, elas não tinham muita dificuldade com home office. E eu tinha uma característica pessoal, que era minha filha pequena, e ficava sempre muito difícil de trabalhar quando ela estava em casa. Bom, quando eu estava lá na LIC, cheguei dia 3, dia 15, eu ouvi lá do Kleber, que é o sócio-diretor-geral, ele falou, a gente vai para casa 15 dias. O meu pé, o meu chão, eu tinha 20 dias de casa, o meu chão abriu debaixo de mim. Abriu. Eu falei, eu não vou conseguir, como é que eu vou fazer? Eu não vou olhar no olho, eu quase tive um negócio. Bom, aí, passado 10 dias, eu descobri que era possível, sim, dar resiliência, o quanto eu aprendi, e hoje eu nem sei como é que eu voltaria. Isso é exemplo pessoal. Mas eu achava muito estranho, porque eu tirava, mais ou menos por mim, todo mundo falando aquelas coisas todas que não acabaram. As empresas de tech, eu achava até razoável. Bom, aí eu gostaria de trazer alguns dados aqui, tá?
e por que a importância da empatia da liderança para a gente juntar as questões. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, o Google anunciou em abril que as pessoas vão voltar a trabalhar presencialmente e que qualquer pessoa, para ficar 14 dias fora de um lugar perto de voltar, tem que pedir autorização para o RH. O Twitter, que tinha, em maio do ano passado, dito que nunca mais as pessoas iam precisar ir ao escritório, eles também estão convocando as pessoas para voltar, isso foi em maio desse ano. A Microsoft tem toda essa política de, né, começou há muito tempo, também publicamente disse que 50% das pessoas vão voltar, e não se sabe como é que é a flexibilidade. E a Amazon traz que a cultura vai permanecer, a cultura centrada no escritório, porque é como você tem mais maneira jeito de criar. Assim, não me surpreendeu, não porque eu tenha a bola de cristal, nada disso, mas eu achei que foi muito precipitado. Eu sei de empresas, por exemplo, como a Unisys, que já declarou, a EdTech, que vai ficar todo mundo em casa, né? Mas, então, nesse momento, o papel da liderança, ele é fundamental de empatia. Ah, nossa, acho que de novo eu falei muito, né, Carol? Acho que você está no mudo. Vamos prosseguir, sim. Vamos prosseguir? Posso ir? Vamos. Tá? Eu acho que, só para complementar, eu acho que o híbrido realmente agora vai demandar ainda mais empatia, sim, dos profissionais, mas eu acho que, assim, uma pergunta para depois que a gente poderia explorar, agora não, porque eu também estou vendo horário para a gente ainda poder ter discussão, é justamente se a gente consegue aprender empatia, Adélia, né? Porque se a gente consegue desenvolver empatia, eu tive muito essa discussão na faculdade, porque não é assim tão fácil, não é uma coisa... Eu vou dizer uma coisa, a grosso modo, nós aqui no Brasil temos uma grandíssima vantagem competitiva, porque nós somos, por natureza, mais sensíveis, somos mais diversos, né? Então somos já automaticamente mais sensíveis, então a propensão a ter empatia e a poder desenvolvê-la já é melhor, é bacana. Por favor, vamos continuar. Eu vou correr aqui um pouquinho, tá? Vou passar mais rápido para a gente poder ter o tempo, que eu vi que acabou ficando, né? Essa questão de que acho que vai entrar nisso da empatia também, mas que eu brinquei aqui com o título, tão longe, tão perto, que a gente estava muito, a gente tinha lá, ia para o trabalho, tinha gente que era mais aberta, falava mais, falava menos, mas de repente as câmeras entraram na nossa casa. O Jonas ainda falou, no começo, a Adélia está aqui na sala, que eu tinha comentado com ele, que eu expulsei todo mundo por causa da internet e tal. Ontem eu estava com a Carol, chegou o entregador de café, eu estava sozinha em casa. E aí, rapidinho, para concluir isso aqui, o que o estudo traz é que as empresas vão ter que olhar para isso, para esse profissional, de forma diferenciada. E eu vou correr aqui, tá, Carol? Posso, para dar tempo para as pessoas falarem, agora que eu vi o tempo. Tá? Que, para mim, é o ponto principal desse estudo, que é a saúde mental, e o quanto o comportamento mudou, e aqui tem os números, né? 45% em 2020 dos Estados Unidos consideraram receber um tratamento de saúde mental, 88% afirmaram que experimentaram um transtorno de síndrome mental, e 15% está tomando medicamentos. Tá? Então, e aí o que o estudo traz é que ainda a gente vai pegar aqui, 47% é da mesma pesquisa, das pessoas consideram que buscar terapia é um sinal de fraqueza. Tá? Então, o que o estudo aqui recomenda, com as questões dessa ONG que a gente levantou os dados, por favor, empresas fiquem muito atentas aos seus funcionários, porque o trabalho, infelizmente, pode ser, sim, um gatilho de estresse depois desse momento. Eu tinha levantado os números aqui para fazer da Folha, hoje saiu uma pesquisa que o Brasil está ocupando o 5º lugar, saiu hoje, é uma pesquisa da Ipsos, com 30 países, e o Brasil, 45% dos países em 2020, tá, de 30 países, tiveram uma piora leve ou intensa nas condições de saúde mental. O Brasil
tá? Tem 53% disso, tá? Enquanto todo mundo ficou nos 45%, o Brasil foi para 53% disso, e é o 5º país da lista com o pior índice. Carol, vou parar aqui para a gente poder abrir, que, gente, desculpa, eu acabei me empolgando e falando muito mais do que eu achei que eu fosse falar. Não, mas foi excelente, Adélia. Eu acho que esse é um ponto crucial. Nós também tivemos agora no nosso último evento, nós tivemos uma rodada com o Dr. Daniel Barros, que você conhece, o Dr. Vitório e também o Tiago Camilo, para falar sobre esse tema. E eu acho que essa questão, né, parece que é um tabu falar não estou bem. Foi engraçado porque até o Dr. Daniel teve um trocadilho com o Tiago quando ele explicava como ele conseguiu ser o judoca do ano, né? O quanto ele teve que lutar, e aí ele falou assim, mas eu não vou ser nunca o melhor do mundo. Ele foi, não o judoca do ano, o melhor judoca do mundo. Eu acho que foi 2007, não me recordo. E aí o Dr. Daniel falou assim, mas também é ok eu não ser, né? Então, são coisas assim que a gente está moldado numa sociedade que a gente precisa sempre ser o melhor, a gente tem que ser o mais, etc. E tal. Então, é uma pressão enorme. Por contrapartida, uma outra coisa que a gente não pode escutar, e que, assim, eu acho que no Brasil, quando o Covid fez o touch base aqui conosco, nós já estávamos bem dodóis de uma crise já de alguns anos, não é verdade? Então, a gente já estava com times times menores, e aí acabou que em 2020 a gente ainda reduziu bastante em diversas empresas. Então, aquele que sobrou, digamos assim, ele tem que ficar feliz e tem que trabalhar talvez por 3 ou por 5, não é verdade? Então, mas ele tem que também, ao final do dia, falar, nossa, eu sou abençoado porque eu ainda tenho o meu emprego, porque nós estamos com um número muito, muito alto ainda de excelentes profissionais, e eu estou falando agora de middle management e também de top management, fora do jogo, né? Nossa inteligência está fora do jogo. Senhores e senhoras, vamos lá agora então, Adélia, excelente apresentação, muito obrigada, super, super bacana. E vamos agora então às perguntas e respostas. Eu vi uma do chat do Dr. Renato, adorei. Dr. Renato, quer abrir as perguntas, por favor? Obrigado, Carol. Parabéns mais uma vez pela iniciativa de organizar para a Câmara Sueca um evento tão interessante com a Adélia, da Lorente Cuenca. Adorei a apresentação dela. A minha pergunta, Adélia, vai um pouco na direção daquilo que você explicou, dessa revolução na comunicação, não apenas na liderança, no recrutamento, no desenvolvimento dos integrantes do time da empresa, né? Então, a minha pergunta é, o currículo de uma pessoa, às vezes, passa a impressão de ser uma fotografia do passado, mas talvez o que mais importa para as empresas não é essa fotografia do passado, mas o filme do futuro. E aí o que eu queria perguntar, se na Lorente Cuenca, ou enfim, nas empresas que você assessora na área de comunicação, você tem verificado uma tendência as pessoas mudarem ou alterarem esses períodos, entre aspas, de experiência, né? Pelas dinâmicas de grupo, você só conhece uma pessoa realmente na interação com os outros colegas. Eu posso ser o melhor engenheiro, o melhor biólogo, mas se ele não estiver naquele ambiente com os colegas, talvez ele não consiga mostrar todo o seu talento. Isso, claro, posso fazer uma dinâmica de grupo na contratação, a Carol conhece muito bem isso aí, mas a minha pergunta é se às vezes não seria mais no dia a dia, então talvez fazer um período de teste de 3 meses, ou de 6 meses, ou de 15 dias, eu não sei se na área de comunicação você tem visto alguma alteração nesse sentido. É mais uma curiosidade. Obrigado. Não tenho. O que eu tenho visto na área de comunicação, que é sempre uma área sempre mais delicada, né? Porque muitas vezes a área de comunicação ela não é vista muito como core, né? A gente costuma brincar que era de comunicação, e por isso que eu fiquei tão feliz de ver o epidemiologista dizendo, olha, a comunicação é fundamental, porque ainda mais com o que a gente está vivendo de fake news, né? Mas a área de comunicação, não mais. Uma coisa que se usa muito, eu acho que não é formalmente, mas já se tem claro isso, que vamos tentar o período de experiência. Porque olhar para o futuro, que é o que a gente traz, é muito difícil, né? Saber como é que vai se integrar, tal, né? Mais um pouco nesse sentido. E muitas vezes como consultoria.
ou como, né, vamos tentar, e aí vamos ver como é que vai dar, começa como uma consultoria e depois a contratação, mas não é uma coisa super comum, tá? Não sei se eu Obrigado. respondi. Não, respondeu sim, muito obrigado. E eu vou me intrometer até um pouquinho. Posso me intrometer um pouquinho, Jonas? Pode, Carol. Para concluir um pouquinho essa demanda do Dr. Renato, que eu acho muito interessante. Na verdade, quando a gente faz análise de um currículo, a gente vai ver o passado do profissional, não é verdade? E quando a gente vai tentar imaginar se ele vai ser capaz de abraçar a nova etapa, né? A gente muitas vezes vai fazer um assessment. Pode ser, tem vários tipos de assessment, né? Uma avaliação. Só que o que o pessoal muitas vezes esquece que existem também dois lados, né? A gente pode fazer o assessment do profissional, o assessment pode sair muito bem. Por contrapartida, uma nova etapa é como um casamento, a gente precisa cumprir de ambos os lados. Então, se também a empresa acaba não cumprindo totalmente, vai haver uma frustração por parte do profissional, na verdade, ou às vezes até pode acontecer alguma coisa, uma tragédia em casa, alguma coisa assim, que pode justamente influenciar no desenvolvimento. Mas o que eu vejo é que nós, novamente, somos muito únicos. Nós trabalhamos com esse, ou sem assessment, mas isso não, jamais, novamente, uma ferramenta de assessment pode nos reduzir, né, a um sim ou não, vai dar certo, acho que realmente não dá. Jonas, desculpa, eu só queria dar ainda essa pimentada. Obrigado, Carol. Estou aqui pensando, eu conversei com um amigo esse fim de semana, que trabalha numa empresa grande de TI. Aí ele contou que a empresa agora está só contratando pessoas de longe, interior, por salários muito mais baixos do que quem é daqui em São Paulo, né? Outros benefícios, salário mais baixo. Eu li uma entrevista também num banco em Nova York, onde o CEO falou esse fim de semana, se você quiser ganhar salário de Nova York, você tem que morar em Nova York. Mas acho que isso não está acontecendo, né? Então, Carol e Adélia, vocês estão no mercado. Vamos ter uma revolução em sentidos de benefícios, salários, com esse novo mundo de teletrabalho? O que vocês acham? Quer responder, Carol? Vai lá. Sim. Olha, eu acho que a gente já tem no Brasil uma coisa não muito clara quando a gente fala sobre salários e benefícios, né? Então, por exemplo, a gente pode falar, grosso modo, que as multinacionais maiores oferecem sempre, na maioria das vezes, pacotes de benefícios muito diferenciados. Os menores têm um pouquinho mais de dificuldade nisso, né? Só que aí acaba também que, às vezes, a remuneração nos menores pode até ser um pouco fixo, o salário fixo pode até ser, às vezes, um pouco maior do que numa multinacional, justamente para fazer a atração desses candidatos, desses profissionais. Eu acho que nós vamos ter aí... O mundo do TI, ele é um pouquinho um ponto fora da curva também, Jonas, tá? É bem diferente, por exemplo, quando a gente fala da indústria, né, que é muito mais conservadora, isso não vai ter muito na indústria. Quando a gente fala chão de fábrica, a gente vai minimamente ter o híbrido, com certeza, né? Mas TI realmente já é uma coisa que já antes vinha do modelo home office, já era um pouco mais natural, e a gente tem um turnover muito alto. E existem certas posições que eu diria são as mais operacionais, onde nós podemos tentar operacionalizar dessa forma, né? Mas o fato do profissional estar hoje, por exemplo, não sei, na praia, por exemplo, trabalhando, ele vai defender os skills deles. O que a Adélia trouxe hoje para a gente percebeu que os profissionais querem propósito. E eu não acho que os profissionais tão facilmente vão aceitar por menos, se eles estão qualificados para o role, né? E uma coisa que eu falo muito, a decisão é sempre do cliente que contrata, but you get what you pay for. Isso é para tudo na vida, gente. Se tem mais qualidade, tem um porquê que tem mais qualidade, quando a gente vai comprar qualquer coisa em algum lugar. Né? A gente precisa entender o porquê. Quando tem maior valor agregado, né? Quando tem mais competência, uma das coisas que a gente não falou hoje, mas que é um dos perfis que estão no estudo, Adélia, e eu só posso recomendar a todos vocês a fazerem o download, eu acho que depois a gente vai compartilhar, né, Adélia? Assim como os slides, é um perfil... Vai sim. Vai, né?
é um perfil dos profissionais que estão há muitos anos numa empresa, né? Que muitas vezes até viram a prata da casa, gente. Esses profissionais seniors é impressionante, mas a gente depende muito, né, do que eles sabem e o que não sabem. Eles acabam sendo mais caros, Jonas, e é isso que está acontecendo, né? Eu estou vendo muitas empresas se desfazerem do seniority, dar a oportunidade para os mais jovens, o que eu também acho que sim, por que não, com certeza, mas, ao mesmo tempo, precisamos ajudar esses mais jovens no seu desenvolvimento. Se ele ainda não teve experiência, ele não vai fazer mágica. É fato. Porque o que nos faz também seniors é justamente a experiência, na verdade, no dia a dia. Então, eu acho assim que é uma tentativa, não acho que perdure, e acho também que vai ser muito diversa dependendo de segmento para segmento. Cada segmento tem as suas peculiaridades. Que respondi. You're on mute. Essa é a nossa frase que foi. Posso de rapidinho 2020, falar uma coisa que não deu 2021. tempo? Posso falar uma coisa rapidinho que não deu tempo sobre essa questão do sênior? Eu não vou nem entrar nessa questão aí que a Carol colocou, que eu concordo 100%. A coisa que mais me chocou no começo da pandemia, ainda em agosto, é que saiu uma pesquisa do UBS, público, tá? Tudo que eu estou trazendo aqui é público, dizendo que o UBS voltaria a trabalhar. Eu não estou defendendo home office, híbrido ou não, nem é isso, é uma pesquisa. O UBS voltaria a trabalhar no escritório. Eu fiquei chocada, porque duas coisas tinham acontecido. A produtividade caía segunda-feira pela metade e sexta-feira à tarde também. E aí a outra coisa que me chocou, que eu nunca pensei ouvir na minha idade, como profissional sênior, é que os mais jovens, a gente sempre ouve a guerra de gerações, né? A gente ouve como a gente é treinado para entender, né? Os milênios, né? Os mais jovens estavam sentindo falta de aprender com os mais sêniores. Eu falei, não, o mundo realmente, porque assim, o que a gente ouviu até a pandemia sempre foi a questão nós mais velhos nós, eu estou falando de mim, né? Sendo treinado para entender, para pegar a criatividade, a ansiedade, que é muito importante, né? Que é uma das coisas que o estudo traz. A liderança, ela não é uma liderança que se ela não trouxer todo mundo junto com ela, que é super importante. Mas essa questão de os jovens num banco de investimento, que a gente sabe como é que é a cultura de um banco de investimento. De novo, está tudo certo, você tem perfil para cada lugar. Sentindo falta de aprender, eu falei, eu não acreditei. Essa notícia foi uma das top 10 assim, no LinkedIn e ficou muito tempo. Bom, mas eu acho que eu já falei muito, enfim. Jonas, dá tempo para uma última pergunta aqui, Carol? Sim, Luciano, por favor. Por favor. Eu queria a opinião de vocês aqui, Adélia, Carol. Obrigado pela iniciativa, parabéns pela apresentação. Bom, esse tema aqui dá para uma semana, né? Tão interessante que é e bem diversificado que é. Eu queria ouvir um pouquinho como é que vocês estão sentindo essa questão da diversidade, né? E tema de diversidade, inclusão, né? Que a gente tem escutado tanto. Como é que vocês estão olhando, né? Dentro do mundo, do universo de clientes aí que vocês atendem, né? Sentem que isso está se movendo de maneira positiva ou é muito mais um momento, né, que está passando aí pelos distintos acontecimentos? Luciano, obrigada por você estar conosco e fazer essa pergunta que eu acho de super valor para nós, inclusive um tema que eu falei bastante com a Adélia ontem, né? E eu vou me permitir falar de forma branda. Eu acho que nós ainda estamos engatinhando quanto à diversidade e inclusão. Eu acho que nós já temos a diversidade, sabe, Luciano? Se eu me permito, eu vejo que existem novas políticas, as empresas estão preocupadas com isso, mas eu acho que nós ainda estamos, de uma forma geral, derrapando ainda na questão inclusão. São duas coisas muito diferentes. Nós termos a diversidade e depois fazermos equipes diversas funcionarem, né? Funcionarem bem. Então, eu acho que isso falta um pouquinho. Outra coisa que eu acho que falta, é o que a Adélia mencionou hoje também, é a questão de praticarmos as nossas políticas, não é? Aquilo que nós falamos realmente se tornar realidade. Acho que ainda existe uma dissonância, tem muito a ver com cultura. Cultura, até a cultura se formar, ela demora um tempo, não é verdade? Hoje em dia o que nós não temos é tempo.
nós estamos num momento tão assim impressionante de aceleração. E outro ponto que esse estudo traz, que a Adélia, eu acho que, não sei se mencionou hoje, mas muito interessante, o que acontece? A cultura corporativa também ela se desenvolve quando a gente está lá tomando um café, trocando uma ideia, interagindo a equipe. Isso para disseminar a cultura, tem que ter essa interação. E esse também é um pouquinho agora o desafio do híbrido, de nós continuarmos, né, a defender uma cultura corporativa e desenvolver uma cultura corporativa estando longe, né, estando distantes, né? Mas contrapartida é uma coisa também que a Adélia trouxe hoje, o Dr. Daniel trouxe no último evento, a nossa vida pessoal e o nosso trabalho agora virou um só. Qualquer momento eu te ligo, você está na minha casa, ontem eu conheci a Luísa, adorei conhecer a Luísa, adorei que depois a Adélia me comentou, a Carol parece muito humana, eu falei, yes! Olha só, eu não sei quantos anos tem a Luísa, Adélia, o quê? Uns 10, 11? E o comentário, um comentário de uma criança dessa idade, falar 10. Usar a palavra humano. Olha como a gente está, olha a nossa evolução, fantástico, né? Olha, é uma coisa impressionante, é impressionante. E a gente tem que tentar fazer o melhor, mas eu acho que assim, a gente está de uma forma total, Adélia, eu me permiti ir respondendo, era sobre diversidade e inclusão. Eu acho que a gente está derrapando ainda um pouquinho na inclusão. Eu tenho boas notícias, no segundo semestre isso já está em pauta. E já vamos explorar também o tema diversidade e inclusão. Nem o Iona sabe ainda, mas, pessoal, vem quente. Eu concordo super com a Carol, acho que há uma tendência, sabe? Acho que está se tentando, acho que essa questão da pandemia trouxe isso por causa da questão do ESG, mas eu acho que a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é a questão que a gente estava começando aqui, conversando no começo, e eu acho que você estava, né, Luciano? Você entrou pegando a gente, que é a questão da educação. Então, e aí são medidas extremas, ou faz o que a Magazine fez, que para mim, no meu ponto de vista, é o que tinha que ser feito, mas você viu a reação aí também. Quer dizer, ou a gente radicaliza no sentido de tem que trazer e formar, ou porque quando a gente pensa, e eu vou falar de forma branda também, no número de mulheres em cargos de direção e de CEOs, né? Será que realmente não temos, ou será que ainda isso é um problema? Né? Acho que sim, é uma pauta, acho que cultura não se muda da noite para o dia, né? Cultura é uma coisa que... E essa questão de desgastar o tecido, que eu queria ter me alongado um pouco mais, ela é forte, né? E desgastar o tecido não pode, né? E eu acho que as empresas têm que tomar muito cuidado com isso, mas acho que, assim, eu participei, na semana passada, de um debate que a LIC fez sobre diversidade, né? E com uma trans. E aí, uma outra moça que cuida de cultura organizacional, que é a Tatiana, da CO4, ela falou uma coisa que eu gostei muito, ela falou, está na pauta, mas isso não significa que esteja andando. Acho que é uma definição perfeita, né? E outra coisa, Adélia, só para concluir, eu vou me permitir dizer que, ao mesmo tempo que nós temos essa questão da empatia, de uma pirâmide complexa, né, de uma diversidade, nós somos o país, eu acho que, globalmente, mais miscigenizado do mundo, gente. A gente não tem só níveis de multiculturalidade, nós somos miscigenizados. Isso é uma coisa muito diferente do que em outros países, né? Mas isso não significa que falar sobre diversidade e inclusão seja mais simples. Pode até ser mais desafiador, considerando a complexidade da nossa pirâmide social. Essa eu acho que é a nossa lição de casa ainda. Vamos lá, mais perguntas? Obrigado, gente. Obrigada, Luciano. Luciane, sinta-se à vontade de abrir o microfone. Não, na verdade, é só reforçar aquilo que vocês já falaram, né? Eu acho que a gente vê muito esse movimento de diversidade e inclusão, só que não dá para esperar mudar a cultura para fazer diversidade e inclusão, a gente tem que começar. E para começar, a gente tem que baixar algumas réguas, né? Porque exigir idioma, exigir uma série de coisas, quando a gente tem uma população
que não tem isso, fica muito complicado. Então, a gente tem que fazer um trabalho interno para ajudar essas pessoas a crescerem, né? Então, acho que, na minha opinião, é a gente olhar muito mais a energia, o que a pessoa tem a oferecer, a força de vontade, a garra, e aí trabalhar efetivamente para desenvolver as competências técnicas. Senão, a gente não vai fazer diversidade nunca. Com certeza, Luciane, com certeza. E voltamos mais uma vez na educação, não é verdade? Com certeza. Eu concordo totalmente, não tem jeito. É um pouco do que a Magazine fez, né? Sei lá, outras estão fazendo, né? A Ambev fez recente. Eu estou pegando empresas aí que eu vi. É isso. Senão não vai nunca, né? E é um pouquinho também, até como a gente estava conversando ontem, a gente hoje não se estendeu muito nesse aspecto, Adélia, da empatia. Nós hoje temos uma nova tendência, até quando a gente lê o Business Harvard Review, está aparecendo muito o tema da empatia genuína, a empatia genuína, né, na liderança, que ela hoje precisa acontecer muito mais. Não é só, novamente, a gente precisa realmente aplicar o que a gente está defendendo, né? Jefferson, o Jefferson está saindo. Temos mais perguntas? Quem quiser pode se permitir abrir o microfone. Eu acho que a gente ainda vai fazer uma foto, né, Jonas? Tem essa é a ideia. São 5h10 já, né, Carol? Então, isso. Eu acho que a gente já... Quem topa uma foto pode ligar a câmera, não precisa, é opcional, claro. Mas a palavra eu peço... Adélia. Não, peço desculpas porque eu me alonguei mais, estou morrendo de vergonha, não, gente. Foi desculpas. Fantástico, foi ótimo, todo mundo adorou. A notícia boa é que a gente vai mandar agora amanhã o vídeo, né? O PowerPoint, e melhor ainda, o estudo completo em PDF para todos vocês. E a palavra empatia, estou aqui pensando na última palestra, a gente teve uma futurologista aqui no webinar semana passada, a Mônica Magalhães, que também falou sobre os soft skills, os hard skills, né? E ela está preocupada com a questão dos soft skills nesse mundo virtual. No mundo virtual funciona muito bem os hard skills, né? Números, construção, engenharia, mas é os soft skills, comunicação, empatia, artes, que está ficando para trás nesse novo mundo. Então, isso a gente realmente tem que levantar. E é isso que nos faz únicos, né? Humanos. Exatamente. É isso que é tão importante. Gente, muito legal. Estou vendo vocês agora. Muitas pessoas felizes. Humanos, né, Carol? São pessoas humanos. Sangue, osso e vida. Vamos ter uma foto dessa tela. A Vivi também está ajudando. Vamos tirar aqui. A Vivi é a nossa fotógrafa. Ela não sabia que ela viraria fotógrafa profissional na pandemia, né, Vivi? Virou. Está no job description já. Ok, cheese. Muito obrigado, gente. Muito bem, gente. Últimas palavras, Carol? Adélia? Eu gostaria, Adélia, por favor, vai você, por favor. Não, só agradecer muito, obrigada. De novo, desculpa me estender. Eu falei para a Carol, olha, não vai dar nem meia hora. Quando eu vi, eu estava lá mais animada que a festa, falando. Comunicação, né, Adélia? É isso, né? Mas muito obrigada, viu? Foi um imenso prazer mesmo, poder compartilhar com vocês. Eu agradeço novamente, nós todos agradecemos, Adélia. Acho que, Jonas, esse foi um primeiro semestre bem suado, mas também eu acho que também muito gratificante, se eu posso me permitir. A gente conseguiu justamente nos adaptar, né? Adélia, eu adorei quando você disse, nós já adaptamos os nossos webinars, na verdade, desde o início da pandemia. Então, a todos vocês que sempre estão conosco, muito obrigada, muito, muito obrigada pelo suporte. Doutor Renato, muito obrigada. Obrigado, Carol. Parabéns pelo evento, Adélia. Muito bom. Obrigado, gente. Até o próximo. Tchau, gente. Até o próximo. Obrigada, viu? Foi um prazer imenso. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Tchau.